Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na escatologia, que é a vinda do anticristo, o seu reino, o que ele vai fazer, como ele vai se comportar, quando ele vai aparecer e o que nós podemos descobrir por meio da escritura a respeito desse homem, né, que um dia virá ao mundo aí na figura do anticristo, demonstrando todo o seu poder satânico, diabólico, por meio de ações, tanto dentro da igreja, como num ambiente político, né? E aí nós vamos usar bastantes textos da Escritura para nós falar sobre isso. Então, se você não sabe nada a respeito do anticristo, se você tem muitas dúvidas a respeito de onde ele vai surgir, quando ele vai surgir, qual é o seu ministério, o que ele vai fazer, não é? Quais são os seus trabalhos dentro da história da humanidade. Então, fique conosco, esse vídeo com certeza vai ajudar muito você, vai auxiliar muito você nos seus estudos a compreender quem de fato é o anticristo, não é? Já curta o nosso canal, né? Se inscreva, compartilhe com seus amigos, você que seus amigos que têm interesse em escatologia, que têm interesse nas doutrinas bíblicas, né? Nós vamos falar muito disso aqui no nosso canal. Estamos iniciando com a doutrina da escatologia, mas nós vamos falar sobre várias outras doutrinas, né? Nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo, nós vamos falar sobre pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo, nós vamos falar sobre harmatologia, doutrina do pecado, e nós vamos abordar todas as doutrinas bíblicas, né, que são possíveis a gente abordar aqui por meio da teologia sistemática. Então, curta o nosso canal, né, compartilhe com algum amigo, né, o seu grupo de estudo bíblico. Nós temos esse canal aqui voltado realmente para estudar de maneira exaustiva, né, aí as doutrinas bíblicas. Bom, vamos já, sem mais delongas, iniciar a nossa transmissão aqui. Eu sempre trago os slides para você, que eu vou falar, que eu vou transmitir, né? Aí você pode usar aí como um guia de estudo para você. Já vou compartilhar a tela aqui. E aí nós podemos estudar juntos sobre isso. O anticristo está descrito muito detalhadamente, né, o seu ministério no livro do Apocalipse, né, capítulo de número 13. Se você quiser aí deixar a sua Bíblia aberta em Apocalipse 13, né, nós vamos fazer menção a esse texto e, a partir dele, observar 6 características do anticristo, do seu ministério e aquilo que ele vai desempenhar ao longo da história aí, da sua vinda, não é? Então, 6 características do anticristo, não é? O anticristo é o agente de Satanás. Vamos dar uma passada aí. Os instrumentos usados pelo dragão, né, em seu ataque contra a igreja. O dragão é descrito como o diabo, né? Essa imagem, esse simbolismo aí de dragão é uma figura do próprio diabo, não é? E aqui, no livro do Apocalipse, como é simbólico, né, nós temos várias expressões desse tipo, né? E aqui o diabo, representado pelo dragão, ele vai usar alguns aliados, alguns instrumentos, né, algumas ferramentas para fazer com que o seu ministério e aquilo que ele tem proposto, né, de destruição da igreja aconteça. E quem são esses aliados do dragão? Quem são essas pessoas, essas instituições, essas filosofias que serão usadas pelo diabo como ferramenta para levar o povo de Deus à destruição? Primeiro é a besta, não é tanto essa besta que emerge do mar, como a besta que emerge da terra, não é? A besta que emerge do mar tem a ideia de um governo político, de algo político, é uma perseguição que vem da política,
não é, das nações, dos reis, dos imperadores, não é? E essa besta que emerge da terra, que vem da terra, traz a ideia da falsa religião, da religião pagã, não é? De um ensino deturpado da Escritura. Esses são os grandes aliados do dragão. O grande aliado do diabo é o seu fator político, é uma perseguição política, mas é uma perseguição também por parte da palavra de Deus, uma perseguição que vem diretamente da igreja, diretamente de quem está usando a Bíblia, né? Fazendo mau uso da Escritura, fazendo mau uso da palavra de Deus, mas com certeza também fazendo uso aí da Escritura como meio de perseguir, de deturpar e de acabar com a igreja. Eu tenho aqui um comentário, não é que eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo, mas eu vou mostrar de novo, do William Hendrickson, não é? Chamado Mais que Vencedores. Isso aqui, né, não é um livro coach, né, de teologia coach, é um livro do Apocalipse, né? Parece, você olha a capa aqui e você fala, nossa, esse livro aí deve ser alguma coisa para ensinar a vencer na vida, a superar limites. Não, Mais do que Vencedores é a Igreja de Cristo, né? na ideia aqui da capa e do nome desse livro do Hendrickson. E ele fala também, aqui na página 172, de mais um aliado do dragão. Qual é o outro aliado do dragão que ele coloca aqui? É o que está em Apocalipse 14:8, não é? Que é a Babilônia. A Babilônia não como uma cidade, um país, mas como um governo. A Babilônia é a meretriz, não é? É como se fosse uma prostituta. Então, a ideia da Babilônia é uma ideia de perseguição, não por meio da espada e não por meio da religião, mas é uma perseguição por meio do encantamento, por meio da prostituição, né? como ela é chamada, né? A antiga Babilônia. A ideia aqui é que um dos aliados também do dragão, do diabo, é a perseguição por meio do encantamento, por meio da sedução, não é? Quando o mundo atrai demais os olhares dos cristãos, né, ou dos falsos cristãos, essa é uma espécie de perseguição que é usada pelo diabo. Quando a igreja se seduz pelo mundo, se sente atraída pelo mundo, acha mais interessante e mais bonito e mais belo as coisas do mundo do que as coisas de Deus, do que a fidelidade à Escritura, do que a santidade, né? Essa é uma forma de perseguição também que o diabo, que o dragão tem. Então, é a besta que emerge do mar como uma ideia política, não é? É a besta que vem da terra, a falsa religião, os falsos profetas, os falsos ensinamentos a respeito de Deus, porque as pessoas entram na igreja, estão ouvindo um falso evangelho, acham que estão crendo em Cristo, que se converteram a Jesus, quando na verdade não se converteram a ninguém, não se converteram à mensagem do evangelho, o que elas estão ouvindo é uma mentira. Então, o pai da mentira, com certeza, como diz a Escritura, é o diabo. Então, é um forte aliado do dragão, a falsa religião. Porque as pessoas acham que estão convertidas só porque estão ouvindo a palavra de Deus, supostamente, né? Só porque a pregação fala de Jesus, só porque o pastor abre a Bíblia e usa um texto da Escritura, ela acha que, por causa disso, ele está pregando a Bíblia, ele está anunciando a mensagem verdadeira do Evangelho, quando, na verdade, o que ele está fazendo é ser um instrumento do dragão para enganar e para ludibriar esses falsos irmãos, né, que acham que o cristianismo se resume àquilo que ele está aprendendo numa denominação ou numa igreja que está enganando. Então, essa falsa religião, né, o falso profeta, é um forte aliado do dragão. E o último, né, que não está aqui, né, mas é essa menção que eu fiz do Hendrickson, né, que está lá em Apocalipse 14:8, que é a ideia de uma perseguição por meio da sedução. Né? Quando a igreja se sente atraída demais pelas coisas do mundo.
Então, né, o que significa anticristo? Não é? É a ideia de tudo que é contra Cristo, tudo que é contra Deus, tudo que é contra a mensagem do Evangelho, tudo que se refere a Deus ou é objeto de culto, está, de certa forma, sendo aí usado de engano. E é mentira, não é por parte daquele que o segue. Então, o anticristo, a ideia do anticristo é ser um substituto de Deus, é ser um substituto de Cristo e ser também um opositor a tudo aquilo que é de Cristo, a tudo aquilo que é de Deus, a tudo aquilo que é verdadeiro, não é? E aqui, desde o Antigo Testamento, irmãos, nós já temos expressões do anticristo, não é? Não literalmente, não total, não pleno, não completo, mas nós já temos aqui algumas figuras e alguns indicativos de como seria, não é, o anticristo. A Bíblia vem falando disso desde o Antigo Testamento. E nós temos essas expressões aqui no livro de Daniel, né? Os 4 reinos, né? Aquela visão que ele teve, né? Em Daniel 7. Aí nós temos aqui que ele viu 4 reinos, não é? Descritos dessa maneira, não como reinos literais, mas ele viu em forma de animais, né? É o leão, é o urso, é o leopardo e um outro animal terrível, não é? Esses animais, né, depois na própria interpretação descrevem a Babilônia, não é? O Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Todos esses impérios já passaram, né? Todos esses impérios já reinaram. E eles, de certa forma, trazem a mensagem do anticristo, porque são perseguidores da fé verdadeira, são perseguidores do povo de Deus, não é? E então eles carregam essa ideia do ministério do anticristo no que se refere à besta que emerge do mar, não é? Como um fator político, como uma perseguição política, não é? E aí nós temos descrito no capítulo 11 de Daniel, outra revelação dada por Deus a Daniel. Né, o livro de Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento, né, com várias revelações importantíssimas a respeito do fim, né, do escatão. E aí, Antíoco Epifânio é aquele que vai também, de certa forma, prefigurar o anticristo. Não é? Ele entra no templo, sacrifica porcos, né? Obriga os sumos sacerdotes, os levitas, a consumirem isso. Não é uma coisa extremamente horrível, totalmente impura ao povo judeu naquele período. E ele recebe esse caráter aí também de uma espécie de anticristo. Por incrível que pareça, embora esses homens, esses reinos fossem tão cruéis, né, e tão ditatoriais com relação ao povo de Deus, nenhum desses reinos são assim comparados à maldade, à crueldade e à perspicácia do anticristo que vai vir de fato. Todos esses são apenas sombras daquele anticristo que um dia virá, né, que será praticamente a própria encarnação do diabo. Ele será a mente do diabo, será a ação do diabo. É como se o diabo pudesse agir, estivesse agindo literalmente por meio dele, sem freios, sem regras, sem a menor restrição, não é? Por parte de Deus, né? É um período em que o diabo vai ter um acesso, embora curto, mas muito mais acentuado, muito mais feroz, muito mais voraz do que nós vimos em toda a história da Escritura. Nada se compara ao período do Anticristo e da grande tribulação, em que o diabo vai reinar com muita força. É óbvio que Deus estará no controle desde sempre, não é? O texto diz que ele terá pouco tempo, não é, para fazer o que vai fazer, mostrando aí que Deus está no controle de toda a situação, não é? Então há um fator aí em que Deus permite que tudo isso aconteça por um breve período de tempo, né? Senão, como diz Jesus em São Mateus 24, nem os eleitos se salvariam, né? Nem eles conseguiriam se salvar. Então, no Antigo Testamento, nós temos essa descrição do anticristo,
Chegando no Novo Testamento, né, mais precisamente nos Evangelhos, nós temos uma menção também do anticristo na figura do imperador Tito, né, que invade Jerusalém no ano 70 e destrói o templo e queima os utensílios do templo e arrasa com toda Jerusalém, não é, com todo Israel. Essas descrições apontam para um cenário do fim, não é? Mas de forma embrionária, de forma pequena. Tito não é o anticristo, mas é de forma embrionária aquilo que de fato acontecerá. Ele perseguirá o povo de Deus, destruirá o templo, talvez não literal, mas no sentido de adoração a Deus. Ele vai tentar pausar isso, parar com isso, né? E aí, a ideia de Mateus 24 retrata uma ideia tanto que aconteceu, né, no ano 70, mas de forma embrionária demonstra aquilo que irá acontecer de uma maneira muito mais global, não é? Ali aconteceu regional, num pequeno espaço em Jerusalém, mas o que está descrito em Mateus 24 aconteceu, boa parte daquilo aconteceu no ano 70, mas de maneira embrionária reflete aquilo que vai acontecer não só a Jerusalém, não é, na destruição do templo no ano 70, mas em todo o mundo, não é? A perseguição por parte do anticristo, por parte das tribulações aí e tal, por parte desses impérios do anticristo que vai reinar, isso não vai ser apenas num local, numa região, num estado, né, como Israel, né, como algumas interpretações dizem que a grande tribulação é mais necessária para o povo de Israel e tal. Isso não é verdade. Perseguição é para o povo de Deus, independente de onde ele esteja, não é? Nas cartas de João, nós temos também menções a respeito do anticristo, que coloca o anticristo de que maneira? Tanto pessoal como impessoal, né? O apóstolo João diz que o ministério do anticristo já opera, não é? Então, a ideia de o ministério do anticristo é que tudo aquilo que está relacionado, de certa forma, à maneira de agir do anticristo já está em atuação. De que maneira? Hoje nós já observamos pessoas que são contra Deus, que são contra cristãos, que são contra a mensagem do evangelho, que lutam para que a pregação não vá para frente, não siga, que têm ódio de cristãos, não é? Hoje nós já temos falsos profetas, desde que o mundo é mundo, desde que a fé monoteísta, né, no Deus trino é anunciada, nós temos menção de falsos profetas, de falsas pessoas, de nações que querem enganar, que querem restringir a adoração ao Deus verdadeiro. Então isso é, de certa forma, o ministério do anticristo. É isso que ele vem fazer. Ele vem impedir a adoração a Deus. Ele vem impedir que o Deus que se revelou por meio de Abraão, né, na Escritura, fosse glorificado e que no lugar da adoração ao Deus verdadeiro, ele fosse glorificado. Né? É isso que Satanás quer, adoração. Não é isso que ele sempre quis e sempre manifestou isso. Não é? Então, o que está acontecendo já no presente momento e desde a época de João é que o anticristo já se manifesta. O ministério do anticristo já se manifesta. Não ele encarnado de maneira plena, total, exaustiva, não. Mas o seu ministério. Aquilo que ele vai fazer de maneira embrionária, de maneira pequena, de maneira micro, já está sendo apresentada. Já está aí. Então, não vai ser uma novidade completa a nós, não vai ser uma novidade completa a quem estiver aqui nesse período, não vai ser algo extremamente novo e inovador, não. Vai ser uma mensagem antiga, porém, muito mais acentuada, muito mais dura, muito mais pesada, não é? É o cálice sem mistura, não é? É o vinho sem mistura, como diz Apocalipse. Paulo, em Tessalonicenses, né, também menciona o anticristo como uma pessoa. Né? O anticristo não é apenas um sistema,
tá? Não é apenas uma filosofia. O anticristo será uma pessoa, literal, um homem. Não é? Ele vai ter carne e osso, vai ser nascido de mulher, vai ser uma pessoa, tá? Não é simbólico isso aqui. A Escritura nos dá a menção disso, né? Não é porque o amilenismo interpreta o Apocalipse de maneira simbólica que nós não entendemos a pessoa do anticristo como um homem literal, né? Nós interpretamos a Bíblia de acordo com o seu contexto, não é? Seja o Apocalipse, seja as cartas, não é? Então, uma vez que é chancelado, uma vez que é colocado aqui nas epístolas o fator pessoal do anticristo, né, nós devemos carregar essa interpretação também à luz do seu contexto, né, e à luz ali da linha hermenêutica, toda a interpretação, juntar tudo isso e ver o que de fato faz sentido de acordo com o todo da Escritura. Então nós compreendemos que sim, o anticristo será um homem, uma pessoa, e Paulo diz aí o homem do pecado, né, como está lá em 2 Tessalonicenses 2. Passando aí um pouco mais adiante, vamos aí diretamente aqui ao texto, né, as 6 características do anticristo, né, como agente de Satanás, aí, o caráter do anticristo. Sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência. É o que diz o versículo 1 aí, ó, de Apocalipse 13. Né? Eu vou acompanhar o texto aqui, vou fazer menção ao texto aqui direto. Né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias, né? Vi emergir do mar. Então, essa ideia, a Bíblia sempre mostrou o mar como uma oposição ao povo de Deus, não é o mar que está diante do povo de Israel antes deles passarem para o outro lado. O mar sempre traz essa ideia de perseguição, de tribulação, de instabilidade, não é? Quais foram os grandes momentos de tribulação ali dos discípulos? Foram no mar, um mar agitado, vento e mar, né, em sinal de instabilidade. E aí vem Cristo andando sobre as águas, mostrando seu poder e sua autoridade, seu governo sobre aquilo que é instável para nós. Mas o mar sempre como esse sinal de instabilidade, de turbulência, de não domínio da situação, não é? Então, nesse momento de turbulência, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação, nesse momento em que o mundo não sabe o que fazer, nesse momento em que o mundo está instável, nesse momento em que os governos não têm solução para nada, não têm noção de nada, está todo mundo perdido, e no momento em que o mundo está buscando ouvir uma voz que saiba das coisas, que saiba falar, olha, é assim que a gente tem que fazer, é isso, esse é o caminho, vamos fazer isso, olha, vamos unificar as ações, vamos, né, trazer uma moeda assim, vamos pensar desse jeito, vamos agir dessa forma. É isso, é nesse momento que surge essa besta que ergue do mar. Ele vem para trazer uma solução num momento de caos, num momento de dificuldade. Ele vem para trazer uma falsa paz, não é? Esse pequeno chifre, né, que está aí, que o texto representa, o homem da desolação, o homem da iniquidade, o anticristo, a besta que emerge do mar, são todos menções de uma mesma coisa, não é? Pequeno chifre, que está lá no livro de Daniel, homem da desolação, falado por Paulo, homem da iniquidade, né, anticristo, homem da desolação, é o que Jesus fala, né, em Mateus 24. Homem da iniquidade, anticristo, né, falado por João, besta que emerge do mar, é tudo a mesma coisa. Significa tudo a mesma pessoa, é o mesmo ministério, né? São expressões diferentes para explicar a mesma situação, a mesma coisa, a mesma pessoa, não é? Então, de acordo com o verso 1, essa besta surge nesse momento, um momento de turbulência, né? Trazendo aí uma resposta, né?
Um segundo aspecto é que ele incorpora todo poder, força e crueldade dos grandes impérios. Olha o verso 2 aí. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa expressão aqui faz jus àquela expressão lá de Daniel, né? Da visão que Daniel teve. Olha só como a Bíblia é harmônica, não é? E como a gente pode observar os seus sinais e analisar o Antigo Testamento e anexar ao Novo sem nenhum problema, não é? Você observa aqui como faz sentido a profecia de Daniel a partir também aqui do Apocalipse, mostrando como o poder, né, do anticristo, né, o poder desse aliado do dragão vai estar unido às forças e dos grandes impérios, não é? Foi mostrado no livro de Daniel que o leopardo era um reino, que o urso era outro, que o leão era outro, não é? Então isso de fato mostra que o seu aliado surge de uma ideia de um poder militar, né? De um poder político, não é? Isso simboliza o poder perseguidor de Satanás, né? Incorporado nas nações. É uma maneira que o diabo sempre usou para perseguir a igreja, não é? Se você ler a Bíblia, quantos impérios se levantaram para destruir o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, para escravizar o povo. Desde o Antigo Testamento nós vemos isso. E as nações é um forte aliado desse dragão, que agora vem com força total para tentar destruir o povo de Deus. É óbvio que isso não chegará à sua consumação, mas o anticristo com os seus aliados aí, com o diabo com os seus aliados fará aí um grande estrago, né, na humanidade. Os versos 2 a 4 mostram que o anticristo, né, a besta, essa besta que emerge do mar, não é, ele vai agir no poder de Satanás, não é? Fala aí o dragão deu o seu poder, não é? E o seu trono e grande autoridade. Então nós temos aqui que o diabo vai dar poder total, autoridade total, não é, para as nações enganarem, né? Isso aí é uma ação do poder de Satanás. O 3 diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Não é? O verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, há uma ideia aqui de que o anticristo ele irá se manifestar com um grande milagre, não é? Sinais, prodígios e maravilhas, como uma cópia. Ele é enganador, né? O grande nome do diabo, desde o Antigo Testamento, é o enganador das nações. Ele engana. E ele é um falso Cristo. Ele imita todas as obras de Deus. Ele é aquele que ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque quem é o leão da tribo de Judá é o próprio Jesus Cristo. O diabo é um imitador, não é? O diabo ele tenta simular de maneira diabólica e satânica tudo aquilo que Deus fez para a redenção da humanidade. Então, ele vai simular uma ressurreição aqui, não é? O texto diz que João viu essa cabeça como golpeada de morte. É como se a besta tivesse morrido. É como se ela tivesse morrido, mas não morreu. É uma simulação. Ele está fingindo uma morte, não é? E o anticristo é como uma espécie de encarnação de Satanás, simulando aí a encarnação do Deus invisível no Deus visível, na pessoa de Cristo, não é? Há uma espécie de simulacro, há uma espécie de atuação
da besta, tentando enganar a humanidade. E ele vai conseguir, porque o texto diz que todos, não é? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, assim como Jesus, no início do seu ministério, atraiu as multidões com seus milagres, o diabo também vai usar esses falsos milagres, esses falsos sinais, essas falsas maravilhas, para enganar o povo caído, o povo que está em busca dessas coisas, que está atrás mais de bênçãos do que do próprio Deus, não é? Será que a gente já não consegue observar isso hoje? Será que esse tipo de ação diabólica já não está no nosso meio hoje? Será que nós não encontramos pessoas aí cujo ministério do anticristo já opera, fazendo sinais e maravilhas falsos apenas para conquistar homens e mulheres e pessoas e dinheiro e coisas do tipo? Será que isso já não está em atuação? É lógico, de maneira embrionária, pequena. Isso vai se expandir de maneira estratosférica, que a gente não consegue nem imaginar aqui, não é? Mas, como diz João, o espírito do anticristo já opera, irmãos. Já está entre nós, isso já está acontecendo. Não em plenitude, não em totalidade, não no poder completo de Satanás, porque Satanás está preso, está restrito, né, à sua atuação, mas ele ainda fará isso de maneira ainda maior do que nós já vemos, né, nos dias atuais. E aí todos se maravilham, todos seguirão a besta. Um quarto objetivo, característica interessante do anticristo é que o anticristo será objeto de adoração, né? O verso 3, 4, nós já citamos, nós temos aí também o verso 8 aqui de Apocalipse 13, o verso 8 diz: "E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Então, quem vai adorar a besta? Quem serão os adoradores da besta? Serão aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Não vai ser uma adoração involuntária, irmãos. Não é aquele negócio, comprei um negócio aqui, recebi a marca da besta sem saber, já pertence ao diabo, já sou adorador da besta. Não, não é assim. Será uma adoração voluntária, irmãos. Todos adorarão a besta, mas todos quem? Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que não foram marcados com o selo da promessa. Todos aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus, da salvação. Todos aqueles ímpios que recusaram o evangelho de Jesus Cristo. Todos esses serão os que adorarão a besta e vão seguir o seu ministério. Não é? Inclusive, né, eu não mencionei o verso 12, mas o verso 2 diz assim: "Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada." Então, há uma menção aí dessas duas bestas, né? A ideia de uma falsa, de uma perseguição por meio de um governo político, e também uma expressão aqui, a partir do verso 11, que começa a falar da besta que emerge da terra num sentido mais religioso, não é? Ele aparece cordeiro, mas fala como dragão, né? Fala como dragão. Então, o que nós temos aqui é isso, é aquilo que o diabo sempre quis adoração. Seu foco sempre foi ser adorado, não é? No lugar de Deus. O diabo fez isso ao longo de toda a história da Escritura. É por isso que idolatria é um tema muito importante na Escritura, porque todo aquele que não adora a Deus está adorando ao diabo, não é? Porque o diabo cria maneiras de estabelecer novos deuses e romper com a adoração sincera e correta a Deus, não é? Então, Paulo fala em 1 Coríntios que o que estão por trás dos falsos deuses são demônios. Por quê? Porque aquilo é fruto de engano, não é? Então,
o diabo está recebendo adoração hoje intermediado pelos falsos deuses, não é? Seja ele os falsos deuses do nosso coração, ou seja os falsos deuses de barro, de pedra, de bronze, de metal, não é? Então, o alvo do diabo sempre foi a adoração, e é isso que ele está buscando. E você observa isso claramente aqui nesses textos, não é? Vamos adiante. A partir do verso 6 aí. O anticristo fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. Não é? O anticristo vai usar todas as suas armas para ridicularizar o nome de Deus. É o que está aqui. O verso 6, né? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Não é? A ideia de vencer os santos aqui não é de levá-los ao inferno, de conseguir acabar com a fé. Mas a ideia aqui é a ideia de tirar a vida. Não é? E nós vamos ver como isso é verdade a partir aqui do versículo 9. Não é? Mas o que o anticristo está fazendo aqui, por meio dessa perseguição política, é usar suas armas para acabar com a igreja. Então, o ambiente político está sendo preparado desde muito tempo para uma perseguição ferrenha contra a igreja. Vai abrir a boca em blasfêmia contra a igreja. Então, o anticristo, esse aliado do dragão, como fator político, tem essa menção, tem essa obrigação, tem esse dever de perseguir a igreja de Deus, de perseguir a igreja visível, né, de fechar as portas da igreja, de perseguir o povo de Deus. Né, você vê aqui que eles proclamam, eles dizem blasfêmia, eles dizem palavras de baixo calão contra a igreja, porque odeiam a igreja, estão sendo usados de maneira máxima pelo diabo, pelo dragão, para perseguir a igreja, para trazer engano à igreja, para trazer o fechamento da igreja, para tentar aniquilar o corpo de Cristo aqui na terra. É isso que esses dois versos estão fazendo, não é? E aí eles vão vencer os santos de maneira não total, mas porque aquele que está em Cristo, né, é impossível, não é? Nada nos afasta do amor de Deus, nem a morte, nada, inclusive a morte não tem poder para isso, não é? E aí o verso 9 aqui do capítulo 13 diz: se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Então, a salvação aqui será demonstrada nesses fatores. Haverá perseguição, literalmente os cristãos serão levados à morte por causa da sua fé, não é? E aí, aquele que será morto à espada deverá ser morto à espada. Está aí a perseverança e a fidelidade dos santos, né? É o que diz o texto. Então, se você é um servo de Cristo, se você é um servo fiel de Deus que está passando nesse ambiente, nesse momento, certamente você, se precisar morrer, você não negará a sua fé, né? É isso que o apóstolo João está demonstrando aqui, que aqueles que quiserem preservar a sua fé terão que preservar por meio da sua própria vida, não é? Aqueles que não vai haver mais a possibilidade daqueles cristãos nominais, não é que só aqueles que estão na igreja vão na igreja só por ir, não. Aqui você deverá mostrar e evidenciar sua fé por meio da sua vida, porque a perseguição será tanta que a menos que você negue o nome do Senhor Jesus, você morrerá por causa dele. Não é? É o que o apóstolo está nos mostrando aqui. E a partir do verso 11 até o 18, nós temos que o anticristo será apoiado pela segunda besta, né? Que é o falso profeta. A segunda besta é serva da primeira e seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Essa segunda besta aqui tem um caráter religioso, tá? Olha o que diz o verso 11 aí.
Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui há uma expressão máxima daquilo que são os falsos profetas, não é? Eles têm aparência de cordeiro, têm aparência de crente, têm aparência de Cristo, parecem servir a Deus, parecem ser servos de Deus, mas quando eles abrem a boca, ou seja, a sua mensagem, aquilo que eles pregam, aquilo que eles anunciam, é dragão, é mensagem diabólica, é uma mensagem satânica, é uma mensagem que não vem da parte de Deus. Eles abrem a Bíblia, eles dizem assim diz o Senhor, mas quando eles falam, não é o Senhor que está dizendo. Eles são servos do diabo. Essa besta que vai enganar muitos tem característica de um cordeiro. Ele tem a aparência de cordeiro. Mas é impossível você não notar que é um dragão, não é? Que fala como dragão, porque a sua mensagem não condiz com aquilo que ele parece. Mas como nós vivemos num mundo que já vive de aparência desde muito tempo, as pessoas estão preocupadas mais com vestes, mais com templos bonitos, mais com cabelo, com cor, com tipo, com estereótipos, do que com a mensagem, não é? Nós já vivemos esse período dentro da igreja, onde o melhor pregador é o que fala melhor, é o mais bonito, é o que é mais rico, é o que tem mais visualizações na internet, é o que se veste melhor, é o que tem o melhor corte de cabelo, é o que tem Mas, né? Ele só tem aparência. Quando ele abre a boca, você percebe que ele fala em nome do dragão, não é? Aqui nós teremos a expressão máxima disso. Aquele que fala em nome do dragão, porque quer falar, literalmente. Hoje, muitas pessoas falam em nome do dragão, falam como dragão, mas nem sabem disso. Acham que a mensagem que estão pregando é uma mensagem bíblica, uma mensagem de Deus. Aqui eu acredito que essa besta que emerge da terra, ela quer enganar, ela tem esse desejo de enganar. Ela tem aparência de piedade, mas a sua mensagem é diabólica porque ela deseja falar como o dragão, não é? E exerce autoridade, não é? Como a segunda besta, como a primeira besta, não é? O texto diz aí, exerce autoridade da primeira besta na sua presença, faça com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, uma das ações aí também desta segunda besta é fazer com que adore a primeira. Então, eles vão estar aliados. Então, a mensagem da segunda besta será de que você deve se curvar à primeira. Então, de certa forma, vai ser uma mensagem que está aliada ao Estado, que está aliada ao establishment, né? Que está aliada à primeira besta, que está ligada ao ambiente político. Então, política e religião estarão unidos em oposição à mensagem do Evangelho, ao corpo de Cristo, àquilo que é adoração a Deus e é sinônimo de culto a Deus. Estará em extrema oposição. Então, muitos dentro da igreja se curvarão à primeira besta, porque estão ouvindo dentro da igreja, da própria igreja, estão ouvindo do profeta, estão ouvindo do pastor, estão ouvindo dessa besta, dessa aliada, que ela deve se curvar à primeira besta, não é? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, sinais e maravilhas e prodígios também seguirão o falso profeta, né? Também seguirão esse que tem aparência de cordeiro, mas, na verdade, é a própria encarnação do diabo, não é? E aí, nós temos aqui
Outra expressão, né, o 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, eles estarão em pleno acordo, não é? E aí é visível aqui que essa besta levará o povo à adoração. Levará o povo a adorar o Estado, a adorar o plano que eles têm, não é? Essa é a menção que nós temos aqui no verso 14. Vai seduzir por meio dos milagres, por meio da manifestação, e por causa disso, ela vai, esse falso profeta, não é? Esse aliado do dragão, terá a capacidade de fazer com que os seus seguidores se curvem diante da mensagem que eles têm a anunciar, que está relacionado a essa adoração, não é? Que está relacionado a essa adoração à primeira besta, ao Estado, a esse estabelecimento de cultura diabólica, não é? Que é contra a tudo que se chama Deus. Haverá realmente pessoas que pensam como o diabo, que pensam a partir, não de Deus, mas a parte de Deus, que entregaram suas vidas totalmente a uma mensagem satânica, seja dentro da igreja, seja fora, por meio do Estado. Então, vai ser um período em que o diabo vai reinar de fato, tanto dentro como fora da igreja, não é? E aquele que de fato pertence a Deus terá que entregar sua vida à morte para ser salvo, não é? Porque não vai ter outra maneira. A perseguição vai ser tanta que vai haver apenas essa possibilidade, não é? E lhe foi dado, verso 15, comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, né? E todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né? Isso aí nós vamos falar já já. Então, até aqui, nós temos essa expressão da besta, dessa segunda besta, que vai fazer com que uma imagem seja adorada, vai voltar uma ideia aí de idolatria, não é? Essa imagem vai comunicar poder, vai comunicar santidade, vai comunicar expressão aí de realização de milagres, não é? Vai ser um pleno engano de Satanás esse período, né? A manifestação do anticristo, antes de nós citarmos aí, para nós encerrarmos já essas expressões de 2 Tessalonicenses, vamos só concluir aqui o texto, não é? Falando sobre essa expressão aqui, não é? A todos os pequenos, grandes, a ideia aqui é que não vai ficar ninguém de fora, seja rico ou seja pobre, seja escravo ou livre, né? Seja homem ou mulher, ninguém vai ficar de fora dessa marca, né? Na fronte ou na mão, ou na mão, não é? Para que ninguém possa comprar, vender, senão o que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, não é? E aí o verso 18 fala que esse número é o 666. O que isso significa, esse número da besta que será implantado nesse período de maneira mais plena? A ideia do número da besta é exatamente essa mentalidade diabólica que estará presente tanto na ação como na mentalidade. Então, um número cravado na testa tem a ideia de uma mente pagã, uma mente pecaminosa, uma mente voltada ao diabo. E a ideia de mãos, né, na fronte e na mão traz uma ideia de ações, não é? Então, aqueles que adoraram a besta, aqueles que se curvaram à besta, vão receber essa imagem, vão receber esse selo, eles serão marcados. E essa marca estará na onde? Estará na sua testa, estará na sua mente. Eles pensarão como a besta e eles agirão como ela, porque essa marca estará nas suas ações, nas suas mãos, não é? Então, essa é a ideia. O número da besta não é um chip,
não é uma tatuagem, não é um negócio que vai colar em você sem você saber, não é o Pix, não é um código, não é um código de barras, não é um chip de celular, não é um cartão de crédito. Isso não tem nada a ver com o número da besta. As pessoas, os crentes principalmente, ficam vendo nessas coisas e ficam preocupados. Ai, meu Deus, será que eu posso usar o Pix? Será que eu posso fazer uma transação bancária? Será que eu posso comprar isso ou aquilo? Será que eu não vou estar recebendo o número da besta diante disso? Irmãos, o número da besta, a marca, essas coisas já estão em atuação desde sempre, mas elas se tornarão cada vez mais acentuadas. E o que vai marcar essa marca da besta, isso não vai ser algo que você não percebe. Você não vai estar lá dormindo ou vai lá tomar uma vacina, de repente alguém vai implantar um chip em você e agora você tem a marca da besta. Não, não é dessa maneira. Você vai querer receber a marca. Isso vai ser algo que você quer, que você deseja, que você anseia. Você vai querer receber essa marca. Não é algo que vai ser posto em você de maneira arbitrária nesse sentido. Você vai ter que decidir ou a marca da besta ou a marca de Cristo, não é? E aí você pagará com a sua vida por isso. E aí haverá restrições de compra, de venda, não é? Hoje nós já vivemos um período parecido. Muitas vezes você não se adapta ao sistema, você não se adequa ao sistema do mundo, e aí você tem restrições dentro do mercado, dentro do império, dentro da nação, dentro do seu meio de convivência, né? Quantas pessoas que são ridicularizadas, que são massacradas, que são excluídas do seu ambiente de trabalho, porque professam uma fé em Cristo, porque não querem agir conforme o mundo, elas estão impossibilitadas de comprar, de vender, de viver uma vida comum. Por quê? Porque resolveram seguir a Cristo, porque resolveram viver não segundo a mentalidade da besta, mas segundo a mentalidade cristã. Então, isso, de certa forma, já está em atuação. É óbvio que será muito mais, acentuado, né, essa expressão da besta. Mas é claro que isso já age de alguma forma. Agora, o texto de Tessalonicenses, rapidamente, né, já que nós já até falamos da ideia do anticristo, só falta aqui essa expressão usada aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né, sobre a manifestação do anticristo, 2, de 6 a 8, que diz assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente somente em ocasião própria, né? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Como efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja manifestado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, não é? Os intérpretes aí entendem que esse algo que o detém é a lei, é a mensagem do evangelho, é a palavra de Deus, não é? E esse alguém é o que faz a lei se cumprir, não é? Então, o ministério da iniquidade, do anticristo já opera, mas existe algo que detém que ele se manifeste agora, nesse exato momento. Tanto nesse exato momento, quando Paulo diz, como nesse exato momento em que nós estamos vivendo agora, em que você está vendo esse vídeo, ou daqui a 10, 20, 30 anos, se ele não se manifestar. Existe algo que o detém, que é a palavra de Deus. O Senhor tem um período que ele vai fazer com que isso se cumpra. E não é na hora em que o diabo quer, não é na hora em que as forças do mal querem. O Senhor tem um período em que isso vai se cumprir, né? Então, existe algo e alguém que o detém, que é o próprio Deus. É por isso que isso não se manifesta nesse exato momento, porque há um momento específico para isso, não é? E aí nós temos o número da sua identificação, né, como nós falamos, é um número de homem, o 6 no Apocalipse é mostrado como um número de homem, traz uma ideia também de a trindade maligna, né? São 3 vezes o número 6, é a potencialidade do homem aí, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o anticristo tem, né, o dragão tem a besta, o anticristo, o falso profeta, não é para servir
servir de uso para ministrar as suas potencialidades do mal, não é? Então, é isso que nós temos, irmãos, a definição do anticristo, as manifestações dele por meio da besta, né, tanto que emerge do mar, tanto que emerge da terra. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo de hoje, não é? Compartilhe isso com seus amigos, curta o nosso canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, né? Eu teria um prazer enorme de responder você à medida do possível. Que Deus venha te abençoar. E por hoje é isso. Até nosso próximo encontro, não é, com o nosso próximo tema aí voltado na área da escatologia ainda. Espero vocês. Até lá.